Está no ar o podcast mais disruptivo do país. Disrupções! Comigo aqui, Zé Leonardo, e esse que vai aparecer agora na sua tela, Tony Dias. Tá mudo, Tony? Boa noite, bom dia, boa tarde, pessoas queridas do meu Brasil. Estamos na área. Mais uma semana, Tony Dias, mais um programa de disrupções, 52º programa de disrupções, assim, né, que a gente realiza nesses 2 anos aí de existência desse nosso podcast, o podcast mais disruptivo do Brasil, Tony Dias, é o nosso. Exatamente. E Tony Dias... Não posso deixar de começar sem esse aqui, ó. Alô, alô! Fala Brasil! Fala Bahia, Acre, Goiás, Santa Catarina e Rio de Janeiro! Fala Niterói, Miguel Pereira, Salvador, Rio Branco, Goiânia, Florianópolis e a muito leal e heróica cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, que no dia 1º de março fez 458 anos, Tony Dias. Pois é. Que falem todos os rincões desse país que não é de Deus nem do diabo, é da gente. E sem rodeios e nem floreios, Tony Dias. Se você quer ouvir obviedades, opiniões rasas e sem conteúdo, não recomendo esse podcast. Agora, se você quer mais que informação, se você quer opinião embasada em dados, análise crítica de fato e comprometimento com a sua inteligência, vê o lugar certo e pode ouvir a gente sem medo. Disrupções é mais que um podcast, é uma necessidade dos dias atuais. Dias conturbados, turbulentos, nebulosos e enigmáticos. E é por isso que estamos aqui, para entender essa distopia que se tornou o Brasil e, quem sabe, ajudar a transformá-lo. Pois é, Tony Dias, meus amigos e minhas amigas, nós, obviamente, chegamos aí a esse 52º, né, episódio aí do Disrupções, obviamente, nós temos muito que falar hoje, Tony Dias. E como, obviamente, sempre, né, sempre fazemos, é a forma como a gente inicia o nosso programa, a gente sempre faz o nosso editorial. E o nosso editorial aqui, Tony Dias, ele tem um nome, que é um nome que faz uma brincadeira, né? um xiste com o meu nome, que é o... Palavras ao Léo, Tony Dias. O Palavras ao Léo de hoje, meus amigos e minhas amigas, né? Ele chama-se Afasta de Nós Esse Cálice, né? E, Tony, não sei, assim, eu acho que, claro que a nossa audiência qualificada, ela... é antenada com o que acontece no Brasil e no mundo, mas, minha gente, né? Meus amigos e minhas amigas, o que a cachaça, o café e o vinho têm em comum, além do fato de serem bebidas muito apreciadas pelas pessoas? A resposta é trabalho escravo. Pois é, minha gente. Cana, café e agora uva. O trabalho escravo é uma chaga que acompanha a nossa sociedade desde a invasão portuguesa, lá em 1500. Mas se fosse algo restrito aos livros de história, seria horrível, mas ao menos poderíamos olhar para trás e dizer, graças a Deus, ou ao que quer que acreditemos ou não acreditemos, superamos essa desgraça, não é mesmo? Infelizmente,
ao sermos defrontados com a notícia que assolou o país essa semana, somos obrigados a constatar que isso, ou seja, o trabalho escravo, ainda é um fato. Né? Olha, aí é uma discussão, né, se é realmente trabalho escravo ou como se diz aí hoje, condições análogas à escravidão, ou seja uma coisa, ou seja outra, é um fato que nos revolta, dói e nos enjoa. Né? E, ao ser contrastado por essa justiça, nós temos que, obviamente, entender que ele existe. A notícia de que mais de 200 trabalhadores foram resgatados de condições de trabalho análogas à escravidão na colheita de uva em Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, e que foram contratados por uma empresa que oferecia mão de obra para importantes vinícolas brasileiras, como a Vinícola Aurora, Garibaldi, Salton, todas aí marcas conhecidas do público brasileiro, seja por produzirem vinho, ou seja, por produzirem suco de uva, né? Então, essas empresas, elas contrataram uma outra empresa que oferecia essa mão de obra, e essa mão de obra era tratada da forma como nós vamos descrever daqui a pouco. Né? Mas, assim, então, a Aurora, Garibaldi, Salton, né, contrataram essa empresa, isso é terrível, né? Mas, para além disso, né, ou seja, além do fato desses 200 pessoas terem sido encontradas aí em situações análogas à escravidão, mas o pior é constatar que, além desses que foram resgatados essa semana, o Ministério do Trabalho e Emprego, né, em 2022, encontrou cerca de 2.575 pessoas nas mesmas condições em todo o Brasil. Ou seja, a situação é muito pior. Então, em 2022, nós tivemos 2.575 pessoas sendo libertadas dessas condições. Né? Só essa semana foram 200. Estamos em 2023. Isso é assustador, né? Até porque esses números foram produzidos durante uma gestão em que nada se fez para combater este fenômeno. Então, a gente acredita que esses 2.575 pessoas sejam muito mais, até pela falta de combate ao trabalho escravo, pelo qual se caracterizou o governo Bolsonaro. Então, muito pelo contrário, né? O governo anterior não regulamentarizou a emenda constitucional 81, a chamada PEC do trabalho escravo, que permitiria, se, obviamente, estivesse em vigor, a expropriação das propriedades pertencentes a quem fosse flagrado, né, mantendo esse tipo de relação em seus domínios. Afinal de contas, para o governo anterior, pelo menos, né, o direito de propriedade é sagrado, né? Mesmo às custas de marcos civilizatórios, pois o combate à escravidão é um marco civilizatório. Não acham? Pois é. Obviamente, foram 4 anos em que o governo federal negligenciou essa questão. Assim, esses empresários inescrupulosos se sentiram à vontade para agir conforme lhe conviesse. Mesmo que esse conforme lhe conviesse significasse prometer um salário de R$3.000, como eram prometidos esses trabalhadores, na sua maior parte em condição assim, de miserabilidade, e esses trabalhadores que eram oriundos da Bahia, obrigando-os a trabalhar diariamente de 5 às 20 horas, de 5 da manhã às 20 horas, sem pausas e com folgas apenas aos sábados, embora fossem forçados a assinar no ponto que folgavam também os domingos. Também forçavam-os a consumir comida estragada, sendo que só podiam comprar produtos em um mercadinho perto do alojamento, com preços superfaturados e cujo valor gasto era descontado do salário,
o que fazia com que os trabalhadores acabassem o mês devendo, pois o consumo superava o valor da remuneração. Além de tudo isso, eles eram impedidos de sair da propriedade, utilizando para isso, né, de torturas com choque elétrico e spray de pimenta. Detalhe, né, ao que parece, isso está sendo investigado, membros das forças policiais, né, da cidade e do estado do Rio Grande do Sul estavam envolvidos nessas torturas. Em outro pronunciamento, mas não parou por aí. Da tribuna da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, o vereador Sandro Fantinel defendeu essa prática e os proprietários envolvidos. Inclusive, né, com termos racistas e xenófobos, né, depreciativos ao povo da Bahia, né, pelo menos no contexto que ele estava utilizando, e, de certa forma, legitimando aquelas relações. Em outro pronunciamento, pasmem, o Centro de Comércios e Serviços de Bento Gonçalves, outra cidade lá da região, que também é uma região produtora de vinho, né, relacionou a prática à falta de mão de obra na cidade, devido a um, abre aspas, sistema assistencialista que nada tem de salutar à sociedade. Fecha aspas. E cita aí o Bolsa Família, né? Aí eu fico pensando, quem então seria salutar para a sociedade? O trabalho escravo? Bom, esse vinho aí já virou vinagre há muito tempo. E, Pai, afasta de nós esse cálice. Depois disso, Tonias, entrego esse abacaxi em vossas mãos para que você possa descascar, deglutir e digerir. E como diria aquele velho comercial de cereais, vai, Tony! Porra, bicho. Tenho nojo dessa gente. Nojo dessa gente. Nojo. Eu fico analisando. Espera aí, Theo. Fala bem rapidinho aqui. O Theo agora entrou cortando a minha. Tá bom. Eu tenho nojo. Nojo. A única palavra que eu tenho é nojo. Nojo dessa gente. Nojo e nojo, mais nojo. Não tem palavras. E detalhe, eu acho que a mídia tem que parar com essa babaquice de falar analogia à escravidão. Não, é escravidão, sim. São escravocratas, sim. Merecem a cadeia. Merecem que seus negócios sejam estatizados, vendidos. Esses caras não merecem viver em comunidade. Não merecem. Eu acho que a gente está muito tolerante com esses intolerantes. Eu acho que aquela máxima lá de Karl Popper, lá da questão que ele fala da intolerância, eu acho que a gente não tem mais que tolerar esses extremistas, não, bicho. Paradoxo da tolerância, né? Paradoxo da tolerância de Karl Popper. Eu acho que chegou a hora da gente parar com essas intolerâncias. Porque foi tolerando assim que Bolsonaro se elegeu presidente. Foi tolerando assim que um transexual é morto. É tolerando assim que um preto é assassinado. Foi tolerando isso que Marielle foi assassinada. É tolerando isso que a gente está vivendo essa loucura que a gente vive no Brasil. O Brasil profundo é cruel. O Brasil profundo é uma merda. É isso aí, é escravidão. É escravidão. Eu vivo hoje no Brasil profundo e eu afirmo, são lugares insalubres, porque o Brasil é um país muito injusto. Enquanto a gente ainda tiver escravocratas, enquanto a gente tiver autoritários, enquanto a gente tiver milícia, enquanto a gente tiver todas essas merdas de pessoas, porque esses são os merdas. O que esse cara disse lá dos baianos é um ser que não merece, bicho, dignidade. É um ser que merecia ir preso. Aí ontem ele faz um vídeo chorando. E acho que Tony Dias caiu. Será que Tony Dias caiu?
né? Mas Tony estava pistola, gente, né? Tony estava bem pistola aí, com razão, né? Na verdade, a gente estava, obviamente, falando sobre essa questão das denúncias aí contra as empresas Aurora, Garibaldi, Salton, em torno da utilização de trabalho, de relações de trabalho análogas à escravidão, e o Tony, realmente, com muita propriedade, ele colocou que a gente precisa parar de falar que são relações análogas, e sim colocar, né, o pingo nos is, né, dizer que é escravidão. Né? Ou seja, opa, Tony, voltou. Mas você caiu ou foi eu que caí? Não, você caiu, né? Meu problema tá sério aqui na internet aqui. Mas vamos lá. O que eu estou dizendo é isso, bicho. Eu acho que está na hora da gente começar a botar esses intolerantes na cadeia, está na hora de confiscar os bens desse intolerante. Eu acho que não dá mais para segurar. Esses caras aí, esses escravocratas, não dá para segurar esses machistas de merda que estão contaminando a internet, contaminando os jovens com ideias absurdas. Está na hora de acabar com o crime Bolsonaro, sim. Está na hora de prender toda aquela corja. Pega os que não pode prender o Bolsonaro, o Renan e o Carlos, que já tem que ir para a cadeia. A lada da Michele Bolsonaro, com esse escândalo das joias, isso tudo é extrema-direita. E aí o que mais me admira é que esses são os patriotas conservadores do Brasil. Então o que eles querem conservar é antes de 1800. Eles querem conservar a escravidão no Brasil. E detalhe, a carteira verde e amarela do Paulo Guedes e do Bolsonaro é um sistema de escravidão também. Porque o empresário pode pagar menos que o salário mínimo. Então está na hora da gente começar, bicho, a não tolerar mais esses caras. Chega, basta, não dá mais. E isso é só a ponta do iceberg. Aquela muquirana da Damares Alves sentou nesses assuntos durante 4 anos. Porque isso não está acontecendo de agora, não, bicho. A gente teve... Porra, nem tem mais palavra, porque eu tô com nojo dessa galera. Nojo. O que eu fico perguntando é o seguinte: o Ministério Público soltou de mais de 2.500 aí trabalhadores ano passado, né? Isso porque não foi combatido. Então, vamos colocar que essa conta está subfaturada, né? Então, não foram 2.500, vamos colocar o triplo, né, disso aí, e que ainda devem viver, né, em condições semelhantes a essa aí que os trabalhadores que foram libertados ali lá em Caxias do Sul, né? E Tony, e uma coisa, eu estava lendo uma outra pesquisa que colocou assim que até essa questão da plantação aí, da colheita de uva, não é que utiliza mais as relações escravocratas, né, escravistas no Brasil, né, ou análogas à escravidão, ou seja lá o nome que você queira dar, né? Mas assim, o carvão, o alho e a cana e o café, né, são as atividades que mais têm essas condições. Então, 80% dos trabalhadores resgatados dessa situação são trabalhadores que trabalham na zona rural, no campo, né? Então, a maior parte dessa mão de obra que é utilizada no trabalho escravo é do campo brasileiro, mas ainda assim existe a situação dos que são escravizados nas cidades, né? E geralmente são imigrantes daqui da América do Sul, e principalmente da América do Sul, Peru e Bolívia, né? São paraguaios, são muito utilizados aí nas fábricas nas confecções, principalmente em São Paulo. Isso não é comum, né? Isso existe, essas relações, mas o fato é que a grande massa de escravizados no Brasil se dá no campo. E aí, Tony Dias, eu sou historiador e eu li muito essa questão agrária no Brasil,
né, para entendê-la, do ponto de vista histórico, obviamente, e existem alguns livros importantes para a gente ler sobre isso, né? E um dos livros que me marcou muito na minha formação como historiador é um livro chamado Quatro Séculos de... Foram 2 livros, O Cativeiro da Terra, né? E o Quatro Séculos de Latifúndio, do Alberto Passos Guimarães. O Cativeiro da Terra, do Josué de Souza Martins, eu recomendo a leitura, e o Quatro Séculos de Latifúndio também é uma leitura básica para a gente entender. E, Tony Dias, quando você fala em escravidão no Brasil, né, não tem como não falar em latifúndio. Ou seja, latifúndio e escravidão no Brasil são coisas que andam, né, de mãos dadas ao longo da nossa história. Ao longo da nossa história. Então, enquanto houver latifúndio no Brasil, vai ter esse tipo de relação de trabalho. Ô, Léo, eu né? sei que você é historiador, que você estuda, mas eu acho que o processo não é esse. O processo é o Beleza. mau caratismo do Brasil, porque isso não acontece só no campo. Isso não acontece só no campo. Isso acontece em São Paulo. As bolivianas que ficam costurando lá, naqueles prédios lá no centro de São Paulo. Isso acontece nos ferros velhos que rolam aqui nas grandes capitais. Isso acontece também na própria cidade. Os chineses que vêm para cá sendo escravizados. Isso aí empregadas, é racismo. Eu acho muitas empregadas domésticas ainda se submetem. Domésticas, os jardineiros. Então, não é só essa questão. Tem um filme que saiu há 2 anos, está até no Netflix, chamado 7 Prisioneiros, que conta que participa Rodrigo Santoro, o tal de Christian Meleiros, que é um dos melhores atores da nova geração, alternativos, é um que fez até a série do Condzilla, chamado Sintonia, vale muito a pena ver esse jovem ator, ele é preto da periferia de São Paulo, e o filme mostra que esses caras os caras aliciavam os meninos em cidades próximas, assim, do interior do estado do Rio de Janeiro, do interior de Minas, traziam para esse ferro velho, os moleques eram escravizados ali, bicho. Tá entendendo? Então, o problema todo é que a gente precisa combater a escravidão, mas antes de combater a escravidão, a gente precisa combater a extrema-direita. Sim, que legitimou isso. Que legitimou essa coisa, né? Que isso aconteça, porque o empresariado brasileiro, uma grande parcela, sim, do empresário brasileiro é escravagista. Não quer dar os direitos iguais para as pessoas. Enriquece na exploração mesmo. E não tem a menor consciência. Quantas vezes, quando a Dilma promulgou a lei da empregada, nessa época eu morava no Rio de Janeiro, quantas pessoas do meu círculo falavam que, caraca, vai dar voz para essas mulheres? Eu vou ter que pagar 13º para essas mulheres? Tá entendendo? Então, nós vivemos uma cultura escravagista, sim. G7 a elite do atraso. Não, claro, você está... O racismo estrutural. A gente vive essa merda no Brasil. Não era para a gente estar em pleno século XXI, onde eu converso com inteligência artificial, uma pessoa ainda sendo escravizada por um filho da puta. De um empresário de merda. Pagar dinheiro para ir para uma porra de uma casa de massagem e ser penetrado por um garotão e depois chegar no domingo, no culto e na mesa e dizer que é macho alfa. Que é isso que esses caras fazem. Me desculpe, mas é isso, esses canalhas. Esses canalhas precisam ser penalizados, sim. E não há desculpa para isso. Da mesma forma que tem que penalizar os filha da puta que ficam lá no norte, em área devastada, devastaram área para cultivar gado. É outro crime. Está na hora do Brasil assumir a responsabilidade. Eu votei em Lula para que isso acabe. Eu não quero mais a extrema-direita no Brasil. A gente precisa expurgar esses caras da sociedade. Eles que promovem a carnificina nas favelas.
É eles que promovem o tráfico de drogas exagerado, porque são esses filha da puta que financiam a cocaína para chegar no Brasil. Esses filha da puta. Desculpe o tempo, são tudo falando de filha da puta. Filha da puta. Tô puto. Tony tá pistola. Quando eu falo do latifúndio, Tony, aí é uma questão, óbvio que existe o mau caratismo, isso aí a pessoa para reduzir a outra a escravidão, tem que ser um indivíduo, né, sem nenhuma qualificação moral, né? Isso é evidente, né? Quando eu falo da questão do latifúndio, né, essa relação latifúndio-escravidão no Brasil, que é uma relação histórica, né? É uma relação que se deu a escravidão aqui no Brasil, ela foi introduzida, né, pelo latifundiário, né, pela coroa portuguesa, mas pelos latifundiários que vieram aqui, né, invadir as terras brasileiras. E até o momento, né, como essa chaga nesse país não foi combatida, porque o latifúndio é uma chaga, né, a grande propriedade de terra, ela é um atraso, do ponto de vista econômico e do ponto de vista social também. Ou seja, enquanto essa chaga não for, porque onde tem latifúndio, Tony Dias, o Estado tem dificuldade de chegar, não chega, né? O latifúndio, ele pensa assim, quem estudou a história, né? Se você imagina a época do feudalismo, né? Onde o senhor feudal ele suplantava o Estado, o Estado, né, central, quando ele existia, né? Isso. Os latifúndios no Brasil têm suas próprias leis, têm suas próprias forças, né, militares ou paramilitares, né? Isso foi legitimado em 4 anos de governo Bolsonaro, é legitimado pela extrema-direita, por esses tais patriotas, mas isso está a serviço de uma ordem econômica. Essa ordem econômica que mantém o Brasil no atraso, eu acho que é isso que é importante colocar, né? E se faz propaganda disso, né? E se faz propaganda, né, Tony? Quando você bota na televisão dizendo que o agro é pop, não está falando do agro, está falando do latifúndio. Esse latifúndio, né, que escraviza as pessoas. Né? Cara, esse latifúndio que expulsa as pessoas de suas terras. Não. Isso sim, mas esse latifúndio é o latifúndio pop. Sim, claro. Porque, bicho, tinha alguma empresa muquirana ali? Não, nenhuma, né? Nenhuma. Só empresa de marca, de nome. Você vê. Você vê nos supermercados Aurora, Salton, Garibaldi é menos aqui no Rio, né? Mas tem também. E você acha que é só no suco de uva e no vinho? Será claro que não rola na cevada da cerveja da Ambev, não? Claro. Será que isso aí não está rolando lá na... Eu estou te falando, o agronegócio... Hoje mesmo eu vendo um amigo meu de Facebook colocou um post dizendo que uma a Beyoncé tem uma empresa, né? Parece uma confecção de roupas, sei lá, é uma marca aí que ela tem, né? E que importa produtos feitos com mão de obra escrava, né? E obviamente, isso, a gente, não são apenas essas empresas, né? Muitas dessas empresas maiores utilizam-se disso porque o trabalho escravo é uma realidade mundial hoje, não é uma coisa do Brasil, né? Apenas. É óbvio que a gente tem que combater aqui no Brasil, mas assim, essa camisa aqui que eu estou usando, provavelmente foi feita com trabalho escravo. Exato. Provavelmente. O sapato que eu uso, a calça que eu uso, provavelmente foi, né? E aí, assim, não dá para boicotar tudo isso, né? Você tem que agir, né? Os governos têm que agir em cima disso, né? Léo, aí a gente vai entrando numa concepção que o capitalismo é escravagista.
Entrou numa pegar a fase... história do capitalismo, se a gente for pegar uma história da Revolução Industrial, a Revolução Industrial nada mais é do que uma escravidão. O salário é uma escravidão. Só que ele mudou um pouco, foi um pouco enfeitado. Quantas pessoas ficam bilionárias? Acho que a gente já fez um cálculo aqui, são 2.532 pessoas no mundo bilionárias. 2.000, nem chega a 2.600 pessoas são bilionárias no planeta. No universo de 7 bilhões, né? Então, você vê que a gente vive sistema escravagista, sim. Na Ásia, na Europa. Então, acho que a escravidão, bicho, é um processo que a gente tem que ter... Não sei, bicho. Mas o que aconteceu foi ridículo. Né? O que aconteceu é ridículo e precisa, sim, ser combatido. Né? Precisa ser combatido, sim. Não dá mais. Chega de tolerar os intolerantes. Isso aí. E eu acho que você colocou a questão no ponto certo, né? Quem votou no Lula, né? Votou contrário a esse tipo de coisa, né? Então, esse governo tem a obrigação moral, né, de ser firme no combate a esse tipo de relação, né? Você tem um Congresso que regulamento impede esse tipo de coisa, você tem que ser firme, né? Você tem instrumentos, o Executivo tem instrumentos que ele pode utilizar para combater isso, né? E, enfim, então acho que depende dessa mobilização, né? Depende dessa conscientização da sociedade, mas dessa mobilização do governo, o fim dessas práticas e, sobretudo, o Tony Dias volta a falar, né? A existência de uma ordem econômica, né, atrasada, baseada no latifúndio, né, latifúndio exportador, agroexportador, e que muitas vezes a gente se orgulha de, não, nós temos um país com vocação para exportação, né? Pois essa vocação, entre aspas, que dizem que gera isso, né? Será que não é possível você ter um setor, né, agrário exportador que não tenha esse tipo de relação? Né? Acho que é. Exato. Entendeu? Mas, Tony, vamos deixar esse assunto aí por hora, né? Porque, obviamente, esse assunto é um assunto que mexe demais com a gente, né? E nós temos estreia hoje, Tony Dias. Nós temos a estreia de um novo quadro que nós pensamos aí para dinamizar um pouco mais o nosso programa e também para dar uma chacoalhada, né? Que é esse aqui, Tony? Sete vezes 7. 7 vezes 7. O que é 7 vezes 7? Né? Tony Dias, não é 49. 7 vezes 7, nesse caso, são 7 notícias em 7 minutos. Tony Dias é o nosso desafio. Eu não aprendi ainda a botar o reloginho aqui para fazer contagem, né? Nem sei se tem esse aplicativo. Vou ver, né? Mas aqui no cantinho aqui do... Vê aí ao vivo aí, dá uma olhadinha no canto aí. Ao vivo. E é verdade, dá para ver o reloginho aqui em cima, né? Nós estamos com 34 minutos e 7 segundos de programa. Mas o nosso... vamos marcar por aí. Mas o nosso desafio, Tony, agora é a gente escolher 7 notícias e comentar essas 7 notícias em 7 minutos, Tony Dias. Confesso que será digamos assim, um desafio, né, Tony? Porque a gente gosta de falar, né? A gente gosta de falar, isso aí é público e notório. Eu acho assim, um direito nosso, inclusive, gostar de falar, né? Mas a gente vai ter que
exercer o poder de síntese, né, Tony Dias? E, Tony, vamos lá, vamos botar as notícias na tela aqui para a gente poder comentá-las, as notícias que foram, né, que a gente escolheu aqui. Deixa eu ver se eu vou conseguir aqui. Onde é que está? Onde é que está? Ah, está aqui. Então, Tony Dias, as notícias que a gente decidiu aqui por coletar são essas 7 aqui hoje, né? Aliás, uma é uma notícia, mas vem com uma foto. A primeira notícia, Tony Dias, né, é essa aqui, ó. Ibovespa fecha em queda com balanços, fecha em queda com balanços e reoneração de combustível. O dólar cai. Então, Tony Dias, na primeira reação do mercado, né, a remuneração dos combustíveis, né, a volta da cobrança dos impostos federais, né, aos combustíveis, foi uma reação da Bolsa cair, né, e do dólar cair também, né, enfim, com essa questão. A outra questão, Tony Dias, né, ou seja, o mercado reagiu mal à notícia, mas depois recuperou, né? Mas depois o Haddad ele foi mostrando ao mercado, assim, por assim dizer, né, que ele não ia intervir na Petrobras e, enfim, e eu acho que isso deu uma revertida. A segunda notícia, Tony Dias, é essa aqui, ó. CNJ afasta Marcelo Bretas, juiz da Lava Jato, ou seja, o Conselho Nacional de Justiça. O juiz Bretas, a gente sabe que teve uma atuação importante na Lava Jato aqui no Rio de Janeiro, né? Inclusive foi um dos responsáveis pela prisão do Temer, né? Aliás, uma prisão que muitos juristas criticaram, né? Apesar, né, do Temer ser aquela figura repulsiva, né, que ele mas foi uma prisão que foi criticada aí, por muitos juristas, né, essa questão aí do Marcelo, da prisão do Temer. Ele foi o cara que mandou prender. Pois né, parece que o Bretas está tendo, do ponto de vista aí da ação legal, ele está tendo, assim, não o mesmo destino do Moro. Não o mesmo destino do Moro, não, que o Moro conseguiu se eleger senador, né? No caso, ele não foi, né? Mas, no caso, assim, as ações dele estão sendo contestadas e ele está tendo que se ver com a justiça. Inclusive, né, a acusação na peça que se move contra ele está justamente o uso político das condenações, ou seja, ele quis prejudicar o Eduardo Paes, segundo o entendimento do CNJ, né? Outra notícia que me chamou a atenção, Tony Dias, eu não sei se você viu essa pesquisa, assassinatos caem 1% no Brasil em 2022 e atingem menor número da série histórica, diz levantamento. Ou seja, os bolsonaristas estão dizendo, olha, porque o Bolsonaro, né, deu arma para todo mundo e por conta disso os homicídios caíram. Aí eu me pergunto, será, né, que é isso mesmo? Né? Estudiosos discordam, né, e veem, né, essa queda com outros fatores e veem que esse ciclo está se acabando, porque no último ano, né, ou seja, no último trimestre do último ano, esse ciclo de queda parece que deu uma certa invertida, né, Tony? Mas é um fato, os assassinatos caíram 1% no Brasil em 2022. Né? Ainda são altos, mas caíram. Né? Outra questão, né, essa foto aqui, toda singela, né, do Lula tomando vacina, né, a vacina sendo aplicada pelo Geraldo Alckmin, né? E ao lado do Zé Gostinha. Você vê que o Lula é muito bom de mídia, né? O Lula é ótimo de mídia, né? Tudo que o Bolsonaro, né, não fez em relação à vacinação, pelo menos do exemplo, do comportamento, o Lula está falando, olha, comigo é diferente, né? Comigo aqui a história é outra. Olha só, eu vou tomar vacina, inclusive, né?
já se tem acesso aí às informações de que o Bolsonaro se vacinou também, né? E eu gostaria, assim, de ver a cara dos bolsomínios e dos patriotas ao saber que o mito se vacinou e recomendou que você, né, patriota, não se vacinasse porque ele tem dúvidas sobre a vacina, mas ele se vacinou. Sabe por que ele se vacinou? Porque ele não quer morrer por conta disso, ele não queria morrer, né? E o Lula, na contramão disso aí, né, um dos primeiros atos dele, aí no terceiro, é se vacinar, e o Alckmin, que é médico, né, é o cara que aplicou a vacina dele. Isso é uma imagem cheia de simbologia, cheia de simbolismos. A outra questão aqui, o Tony, que causou assim surpresa a alguns setores, é justamente essa questão da escolha do próximo Procurador-Geral da República. Hoje é o Augusto Aras, que foi escolhido pelo Bolsonaro, né? E o Lula já disse que não usará a lista tríplice para escolher o próximo PGR. Nos governos dele, né, e da Dilma, ele enviava uma lista aliás, ele recebia, né, uma lista de 3 nomes indicados aí pelo Ministério Público, pelos membros do Ministério Público, 3 nomes assim, seria uma espécie de eleição, né? Então, olha, nós queremos esse ou esse, né? Esse aqui o Ministério Público, né, confia como Procurador-Geral da República. Então, o Lula fez isso como uma prática dele. Então, ele, de certa forma, a escolha era dele, né? A escolha do Procurador-Geral da República é sempre do presidente, mas ele ouvia, né? Ele teve essa prática de ouvir o Ministério Público no sentido para escolher o PGR, né, o Procurador-Geral da República. Ele falou que não vai ser mais assim, né, que ele que vai escolher, né, dessa vez. E, obviamente, ele vai escolher um nome ligado aí a ele e tudo mais, né? Enfim, isso aí é a quebra de um protocolo que ele mesmo instituiu, né, na gestão dele, porque ele viu, né, que isso aí é uma interpretação que eu faço, que essa questão da lista tríplice aí, né, talvez não seja o melhor caminho para ele nesse momento, né? Outra notícia, Tony Dias, que já é uma notícia que saiu já há algumas semanas, mas a gente está repercutindo agora, porque saiu novamente agora. O PIB no Brasil cresceu 2,9%, é um crescimento baixo, mas é crescimento ainda. Mas registra queda no último trimestre de 2022. Né? Então, o PIB cresceu 2,9% nesse ano, né? Para a necessidade da economia brasileira é um crescimento que não é um crescimento baixo, né? Mas houve crescimento, né? Mas a tendência do último 4 bimestre é queda. E isso obviamente, quando você... Onde teve a queda? O PIB se assegurou principalmente no setor de serviços, né? E onde teve a queda, que é o que preocupa, né? É justamente no setor agrário. Então, justamente que era a locomotiva do Brasil, começa a dar sinais assim de que tá capenga, né? E a última notícia, Tony Dias, para encerrar, né? As notícias aí, a gente viu, né? O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, que não é filho de Juscelino Kubitschek, não, hein, gente? Tem nada a ver com... Juscelino Filho, o pai dele é Juscelino, mas não Kubitschek, né? Ele se viu envolvido em denúncias aí de utilização de aviões da FAB para ir assistir leilão de gado, né? E sonegação fiscal, né, se eu não me engano, isso veio à tona e isso está detonando uma guerra para ver se tira ou não tira o Juscelino Filho das Comunicações. A Gleice Hoffmann defende que o Juscelino Filho, né, se afaste, o Padilha, né,
que é da Casa Civil, ou não, tem que dar o contraditório a ele, tem que dar tempo para ele se explicar. Mas, Tony Dias, a minha impressão é que esse Juscelino Filho já caiu, né? O Juscelino Filho é do União Brasil, foi uma indicação do União Brasil, então o PT querendo tirar o União Brasil, né, do governo, enfraquecer aí o União Brasil. Não. Tony Dias, 7 minutinhos para você, Tony Dias. Eu não fiz meu dever de casa essa semana, não, gente. Não tem problema, Tony Dias, comente isso aqui. Eu só vou comentar essa última aí, que eu acho que é interessante. O União Brasil não vai sair do governo. Quem vai sair é o fanfarrão. Está entendendo? Eu acho que ele continua, e aí tem aquela coisa, a Gleisi fazendo polícia mal e o Padilha fazendo polícia bom. Então, é política, é normal, vai. Eu acho que a grande notícia nem é essa. Eu acho que essa notícia aí ela é mais secundária. A principal notícia mesmo do Brasil dessa semana é a questão da desoneração fiscal dos combustíveis. Essa que é a grande notícia da semana. É a notícia mais importante da semana. E aí, bicho, vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos. Mas esse quadro é muito maneiro e semana que vem eu prometo que eu vou conseguir fazer, que a semana estou muito empolgado aí. Tá, mas Tony, ainda temos uns minutinhos aqui, né? Fala sobre a desoneração, vamos falar sobre desoneração, eu acho importante. Cara, né? A desoneração fiscal... a questão, o Haddad ganhou essa queda de braço do governo? Olha só, eu acho que a gente está tendo muita confusão nessa coisa de ganhar quebra de braço. O que acontece é o seguinte... Não, sim, porque é o que a gente percebe, né? Politicamente é o seguinte, a gente tem um governo que fez uma frente ampla. O governo Lula é uma frente ampla. Para quem assistiu a entrevista dele com o Reinaldo Azevedo, ele é um político da frente ampla. Lamento meus camaradas da canhota aí, mas ele vai fazer governo de esquerda mesmo. Ponto. Vai ter avanço progressista com o Silvio Almeida, com o Aniele Franco, com o Nisa de Trindade, lá com o Sônia Guajajara, vai ter, ponto. Mas na parte econômica vai ser um governo de direita, ponto. E a gente tem que ter essa racionalidade. O que acontece? Quando o Bolsonaro fez a desoneração, ele jogou o Brasil num voo cego. Nós comentamos isso aqui. Nós falamos sobre isso. Quando ele baixou o decreto lá, conseguiu fazer a PEC e zerou os combustíveis federais. O que está acontecendo nas prefeituras agora do interior do Brasil? Estão todas sem dinheiro. Então, o que acontece? O que o Haddad está fazendo, ele está fazendo um reequilíbrio das contas públicas. Então, essa questão que aí eu vejo muito, essa questão, o mercado... Cara, o Haddad está fazendo um governo responsável fiscalmente. Ele está fazendo como foi feito já com o Antônio Palocci, como foi feito no governo Lula 1 e Lula 2. É um governo responsável. Está entendendo? Então, não tem uma vitória, o aluno... Não, o que o governo está fazendo é o seguinte, uma ala diferente do Bolsonaro, que todo mundo fazia igual o Bolsonaro queria. Está entendendo? O que o governo Lula está falando é o seguinte, é um jogo político. Por uma ala ele fala uma coisa, por outra ala ele fala outra. Então o Haddad está conversando com o mercado como qualquer ministro tem que conversar, bicho. É política. Nós negamos a política. Não se esqueça que na última década do Brasil você deu a notícia do Bretas. Márcio Bretas gozou com a falta da não política no Brasil. Sérgio Moro conseguiu ser senador com a não política no Brasil. Então, o que está sendo feito hoje no governo Lula é que a gente voltou a viver o processo político. E não adianta, só na política você resolve os problemas, bicho. Então, eu aconselho, para quem não assistiu a entrevista do Reinaldo Azevedo com o Lula, assista. Ali você vê um Lula de frente ampla. É o Lula que vai ser... É o governo dele? Ali é o governo dele? É o governo dele. O governo Lula é o governo Lula, bicho. É o governo Lula. Aquela entrevista é o que a gente pode esperar do governo. Não é a entrevista que ele vai dar para o 24/7, não é a entrevista que ele vai dar para o DCM.
antecipar que ali ele vai trabalhar o viés de confirmação. O Lula é muito bem assessorado, bicho. O Lula é muito bem assessorado. Não, você inclusive estava falando que ele deu uma entrevista. Uma foi... ele deu uma para Globo News como presidente. Foi para Natuza Neri, onde ali ele era o presidente recém-impossado e depois daquele ato de vandalismo. Então, ali ele expressou o sentimento do vandalismo. Depois ele deu uma entrevista para Daniela Lima, na CNN, onde ali ele falou para o mercado. Era o Lula do mercado, era o Lula que estava, na época do embate contra o presidente do Banco Central, ele fez uma entrevista tendo um combate com ele. Então, por que ele preferiu a CNN para falar isso? Porque a CNN é o canal do mercado. A CNN é o canal do mercado, é o canal mais assistido pelo mercado, porque ali o viés de confirmação, toda a narrativa da CNN é voltada para aqueles babaquinhas lá da Faria Lima. Tá entendendo? Então, ele foi falar com a CNN. Agora, quando ele vem falar da Frente Ampla, ele vem falar com o Reinaldo Azevedo. Então, tem algumas leituras que a gente tem que começar a compreender. A gente não pode olhar o governo Lula... Eu queria tanto que fosse um governo comunista, bicho, porque eu sou comunista, eu queria viver o comunismo no Brasil, eu acredito nessa porra. Mas não é. E aí eu vou entrar na paranoia? Não, tem que ser sincero. Né? Então ele está fazendo um governo, bicho, de direita. Isso, Tony. E 7 minutos, Tony Dias. Seus 7 minutos acabaram. Mas né? 7 minutos daí é isso. O Lula está fazendo um governo de direita, de centro-direita a centro-esquerda. Ali, aquela meiucazinha ali. Nas questões sociais, ele vai avançar lá com o bonde dele lá. Nas questões de Estado, ele vai fazer coisa central. E na economia, ele vai fazer um governo, uma economia liberal de mercado, bicho. É isso. É o que esperar, né? É o que esperar do governo. Vai tocando aqui, vou pegar uma água rapidinho. Gente, obviamente a gente está se esforçando aqui para criar novos conteúdos, criar novos quadros, e eu e Tony Dias, né, resolvemos dar não espaço, porque não é essa questão, vou dar espaço, não, a gente não tem essa pretensão, quem somos nós para dar espaço a qualquer coisa, né? Os espaços são os espaços que existem, as notícias estão aí, né? A gente tem que perceber a relevância e a importância dela. Mas nós somos duas pessoas que vivemos em cidades, né? Obviamente, né? Eu trabalho em uma cidade e moro em outra. Eu trabalho em São Gonçalo e moro em Niterói. O Tony Dias trabalha e vive, né, em Miguel Pereira, que é um outro município aqui perto do Rio de Janeiro, né? Fica 2 horas do Rio de Janeiro, Tony, né? 2 mais horas. ou menos. Uns 145 quilômetros, né? Mais ou menos, não é isso? É isso aí, 1h40. Então é próximo, mas é um município, tem lá as suas características mais turísticas e rurais, né? Enfim. E a gente viu que é importante a gente dar espaço à notícia desses lugares, né? Dos lugares que a gente vive, que a gente trabalha, que a gente mora, porque as coisas acontecem fora dos centros, né? As coisas acontecem fora dos centros também, né? As coisas não existem porque Brasília existe, né? Brasília existe, é o centro do poder no Brasil, mas muita coisa, né? A maior parte do que acontece no Brasil não está em Brasília. Então, para a gente entender esse Brasil profundo também, né, Tony Dias, né? A gente vai começar, resolver instituir um quadro que a gente chamou de Nossa Aldeia Global. Olha a vinhetinha da nossa Aldeia Global aí, Tony Dias, né? Então tem o mundo, tem a Araribóia, da minha querida, a estátua da Araribóia, que é um dos símbolos da cidade de Niterói, tem, né, a confecção dos tapetes aí no Corpus Christi, que é uma tradição aí em São Gonçalo, e tem
a ponte lá, aquela ponte é o quê? É estrada de ferro, né? Tem a ponte aqui que eu vou mostrar. Isso aí, viu? É um símbolo daqui. É um dos símbolos de Miguel Pereira, né? Essa ponte de ferro aí. Então é pra gente mostrar um novo símbolo. Um novo símbolo. Mas assim, a gente resolveu dar espaço aí para as notícias das cidades que a gente trabalha e que a gente mora. Tony, a sua notícia de Miguel Pereira é aumento do IPTU. Aumento do IPTU, Tony Dias. O que me explica isso aí? O que foi? Deu confusão aí? Deu confusão, não. Nosso grandíssimo prefeito aqui, que está transformando a nossa cidade no Gramado Carioca. Gramado Carioca. Não, eu vi a entradinha, o portal de entrada assim da cidade está estilo Gramado mesmo, né? Mas ele diz que é Gramado Carioca. Tá. Não é Gramado Fluminense, não. Gramado Carioca seria Santa Teresa, deixa eu ver aqui, Santa Teresa, Alto da Boa Vista, que seria Gramado Carioca. Só que você não está na cidade do Rio de Janeiro. Então já começa o erro mercadológico. E aí o nosso queridíssimo prefeito pagou R$700 mil para o Márcio Garcia, seu garoto propaganda. Qual é o nome do digníssimo prefeito aí da sua cidade? Aí ele é conhecido como André Português. André Português. Mas aí a galera está chamando ele de Alice, porque ele está no País das Maravilhas. Aí o indivíduo aumenta o IPTU em média de 300% na cidade. Acabou. Nossa, que facada, hein? Né? Aí a galera se uniu aí e começamos a reivindicar. Aí o indivíduo vai no meio de uma confusão, toda aí, ele bloqueia a internet da cidade. Quando a gente foi fazer uma live aqui na cidade, ele foi e bloqueou. Por isso você trocou de internet, inclusive, né? Porque trocar de internet, mó rolo. Segunda-feira a cidade ficou sem internet, porque ele pegou o provedor da cidade, deve ter sido isso, e congestionou. Isso é muito Brasil profundo, né? Isso é muito Brasil profundo. Isso que é o Brasil profundo, isso que é uma coisa muito interessante. Porque quando eu morei no Rio de Janeiro, você não via isso. Tá entendendo? E aí o que acontece dessa brincadeira toda? A gente vê essa confusão toda que rola aí na cidade. Aí a galera se reuniu, fizemos um abaixo-assinado virtual, fizemos um abaixo-assinado físico. Quinta-feira a gente vai lá na prefeitura questionar ele. Aí ele está tomando porrada de todo mundo, e a segunda-feira ele vai fazer uma live explicando, falando que a gente está falando besteira, e vamos tocar na vida. É o Brasil profundo, bicho. Eu acho que o Brasil não acontece mais nos grandes centros. E me diz uma coisa, Tony, parece que isso aí, né? O André Português conseguiu unir comunas e patriotas dentro de Miguel Pereira, é isso? Mas a gente sabe que a gente não quer aliança dos patriotas, não, bicho. Mas tipo assim, tá vendo aí, ô fanfarrão? Tá vendo aí? Vocês falam que a gente é um bando de alienado, que a gente é isso e aquilo, que a gente quer banheiro no sexo nas escolas. Aí, ó. O cara te botou aí 400% de IPTU, malandro. Isso aí, é esse bolsonarismo que vocês tanto pregam. E a gente vai ter vida, mas o bom que fortaleceu muito a nossa visão aqui na cidade, tá entendendo? E vamos ver que bicho vai dar. Vamos ver se nos próximos disrupções eu continue participando. Não sei se... Se você sumir por aí, não... André Português, tem endereço lá, né? Pois é. Tony Dias, aqui, né, a notícia que eu escolhi foi uma notícia, primeiro, de um lugar que eu trabalho, né, que é o Complexo do Salgueiro, né? Essa semana, mais uma vez, né, houve problemas aí no Complexo Salgueiro relacionado à violência, né?
e não só no Complexo Salgueiro, como em Jardim Catarina. Isso aí é uma página que tem na cidade de São Gonçalo, que é o São Gonçalo Vai Mudar, né? É a página assim, de denúncias, né? De notícias locais, assim, e abre voz para os moradores, né? Às vezes paga o pau aí para o prefeito e tudo mais, mas tem algumas notícias que você só vai ouvir ver em São Gonçalo Vai Mudar, né? No caso esse do Complexo Salgueiro até não, até teve até repercussão em noticiários, né? Porque o que acontece é o seguinte: um grupo de policiais foi tentar invadir o Complexo Salgueiro, né, a comunidade, né, estavam um carro à paisana, né, não era um carro da polícia, eles foram, atiraram, né, para chegar ao local que eu trabalho, tem que passar por 3 barricadas, para você ter ideia, né? Numa dessas barricadas houve um confronto entre esses policiais, a paisana e o tráfico, e em decorrência desse aí, dois policiais foram baleados, né? Um bem mal, não sei nem se faleceu, né? Se foi a óbito, né? E o outro foi ferido, assim, mas não tem risco de morte, né? E do outro lado, houve baixas também em relação ao tráfico do tráfico, do movimento lá, né? Pelo menos uns dois foram atingidos e um morador, né? Então, teve 2 envolvidos aí na atividade do tráfico, um morreu, né, de fato, o outro parece que não, e um morador que foi atingido também, né? E essa é a luta que a gente passa lá. Eu trabalho numa escola lá dentro e, assim, é impressionante, a gente perde 30%, né, dos dias dos diretivos, né? Aquelas crianças ali que já têm uma realidade assim, bem sofrida, tem 30% no mínimo, né, dos dias letivos por ano, né, em que eles não tem aula, ou por operação, ou já foi. Fevereiro, por exemplo, não teve aula, porque alagou. Você não chegava na comunidade, não chegava. Né? Aqueles dias antes do carnaval, você não chegava. Né? Quando deu aquela chuva toda, não chegava. Então, essa é a nossa realidade. É uma juventude que está sendo, né, morta, suas esperanças, expectativas estão sendo assim trucidadas por essas coisas, por essas questões. Né? E eu já trabalho lá, ano que vem vai fazer 20 anos, né? A situação só piorou, né? E nesse último ano piorou mais ainda com a gestão do atual prefeito, né, que é um cara ligado aí à polícia, o capitão Nelson, né, um cara ligado à polícia, e daquela polícia mais, dizem, né, isso aí é o que corre, eu não tenho, né, dados aí para divulgar, mas que ele é daquela polícia do extermínio, né, é o que dizem, né, é o que dizem. E, de fato, na gestão do capitão Nelson, né, talvez por essa ligação dele com a polícia, né, essas operações, esse tipo de abordagem da polícia paisana aí lá tem se intensificado, e aí, obviamente, é uma situação que a gente só pode, tem 2 alternativas, né? Ou você não entra na comunidade, ou você não sai. Quando tem isso, ou você não entra ou você não sai. Eu já fiquei assim, preso na escola até 9, quase 10 horas da noite por conta disso aí, né? Hoje em dia já acabou de cair também, mas isso aí, a gente está, obviamente, instituindo esse novo quadro nosso, né, que é o quadro Nossa Aldeia Global, com notícias das cidades onde a gente trabalha, onde a gente mora, onde a gente vive, para dar espaço, né, a esse tipo de questionamento, ou seja, para a gente entender, né, que nosso mundo não é Brasília, a política se desenvolve, né, justamente nessas cidades também. Miguel Pereira, São Gonçalo, Niterói, a vida política existe, e com uma autonomia, muitas vezes, que não depende muito, tem uma lógica própria, né?
a vida dessas cidades tem uma lógica própria, né, que muitas vezes não depende do que acontece em Brasília, né? Então, esse foi o nosso quadro, Nossa Aldeia Global, enquanto o Tony Dias está ainda, né, caiu aí o problema na internet, ele deve ter sido o glorioso, né, o glorioso prefeito lá de Miguel Pereira, né, que mandou cortar de novo. O André Português deve ter mandado de novo cortar a net aí do nosso querido Tony Dias. Ele está aqui me mandando uma mensagem, só que a minha internet está F3 pontinhos, né? Pois é, tá mesmo, né, Tony? Olha só, mas enquanto o Tony, né, tá voltando aqui, nós vamos para o nosso outro quadro, né, gente? Que outro quadro é esse? Bom, é um quadro dessa vinhetinha aqui, meus amigos e minhas amigas. Treta cultural, a nossa treta cultural, minha gente, treta cultural. Não sei se vocês viram, meus amigos e minhas amigas, né? Que esse cara aqui, ó, Manuel Gomes, deixa eu colocar ele na tela para você ver, né? O glorioso Manuel Gomes, ele vai fazer uma excursão para os Estados Unidos. Aí você pergunta, quem é Manuel Gomes? Manuel Gomes é um compositor, né? Opa, cadê? Sumiu o Manuel aqui. Manuel Gomes é o compositor da famosa Caneta Azul. Azul Caneta. Se lembram desse hit? Caneta Azul, Azul Caneta? Pois é. Esse aí é o Manuel Gomes. O Manuel Gomes está embarcando para os Estados Unidos para fazer uma turnê por lá. Com as bênçãos de quem? Da digníssima Ivete Sangalo, né? E de Léo Santana, né? Ivete Sangalo, né? Rainha do axé e tudo mais, ela está, de certa forma, validando a turnê do Manuel Gomes, né, pelos Estados Unidos. Boa sorte ao Manuel Gomes, né, que ele ganhe muito dinheiro lá, que ele se dê bem, torço por ele, me parece um cara, assim, uma figura, né, e tudo mais, mas, obviamente, minha gente, né, a cultura brasileira tem muito mais a ser mostrado que o Caneta Azul, Azul Caneta, né? Obviamente, quando você... primeiro, assim, a música ter feito o sucesso que fez, né? É um sinal dos tempos. É um sinal dos tempos, né? Ou seja, uma música de brincadeira, essa que é a realidade, a gozação, a brincadeira, né? O camarada deve ter feito despretensiosamente, né? E viralizou na internet, caiu no gosto popular, e também isso reflete muito o que é o gosto do popular, né? O que o brasileiro, né? Como é que está sendo o gosto popular do Brasil, né? E, infelizmente, o Brasil aí tem, ou seja, né? Azul Caneta, Caneta Azul, Azul Caneta, ela passa como um fenômeno musical. E vai para uma excursão dos Estados Unidos, né? Como é que deve ser a música lá em inglês? Blue Pen Blue, né? Enfim, ele vai conquistar os Estados Unidos. Agora, deixando, né, de falar sobre Caneta Azul e Azul Caneta, né, tem uma coisa muito mais relevante, eu acho, né,
que aconteceu essa semana, né? E quem é fã de música mesmo, né? Quem gosta de música, quem curte, né, rock and roll, no caso assim, eu sou um fã de rock and roll, o Tony Dias também né? Não sei se ele gosta da banda em si, né? Eu adoro, né? Mas, de certa forma, é uma banda que ficou lendária, né? Que é o Pink Floyd, e o Pink Floyd, há 50 anos atrás, lançava um clássico, né, que, obviamente, redefiniu muitas coisas em termos de música, né, no mundo, que é o clássico The Dark Side of the Moon, né? Ou seja, é um disco, é um álbum conceitual, né? Mais ou menos, né? Enfim, The Wall é mais conceitual, né? Animals é mais conceitual até, mas sim, é um conceito que eles desenvolvem ali, né? E que tem essa capa que ficou assim famosa, que é a decomposição da luz, né? A refração da luz né? Que esse prisma aí, né? Mas o disco é um clássico, é um clássico que fez 50 anos, né? Essa semana da sua gravação, todos os méritos, mas aí qual é a treta cultural? A treta cultural é o seguinte: vocês não estão preparados para isso, meus amigos e minhas amigas, mas The Dark Side of the Moon não é o melhor disco do Pink Floyd. Não é o melhor disco do Pink Floyd. Pink Floyd tem pelo menos uns 3 discos que são melhores, na minha humilde opinião, do que Dark Side of the Moon. Então, Animals, eu acho melhor, né? Wish You Were Here, eu acho melhor, e mesmo The Wall, eu acho melhor. Né? Isso quer dizer que o The Dark Side of the Moon é ruim? Não, é um descasso, é uma obra-prima. Um disco que tem Time, tem Breath, tem The Great Gig in the Sky, né? Tem Brain Damage, tem clássico lá, meu irmão e minha irmã, né? Mas, e mesmo assim, na humilde opinião desse aqui que vos fala, não é a melhor coisa que o Pink Floyd fez, né? O Roger Waters, que era um dos integrantes, a força criativa do Pink Floyd, né? De certa forma, né? Era o Roger Waters naquele período. O David Gilmour, né? Tem lá a guitarra, né? Você escuta, você reconhece que é a guitarra do David Gilmour, né? Mas a concepção toda das músicas, né? Dos álbuns, era do Roger Waters, sem dúvida nenhuma. E ele resolveu regravar, né, o The Dark Side of the Moon, né, sem os antigos colegas. Obviamente, o Rick Wright já faleceu, né, mas ele também não convidou nem o Nick Mason e muito menos o David Gilmour. Por quê? Porque eles são brigados, meus amigos e minhas amigas, eles são brigados feios, né? Tem a treta lá com eles, assim, envolvendo, assim, processo criativo, dinheiro, direitos autorais, nome da banda, né? Uma série de tretas lá. Eu sei que os caras são rachados completamente, principalmente Roger Waters e David Gilmour, né? Ou seja, o cara que compõe, o compositor, né? A força criativa, e o cara, né? Que tem a marca do Pink Floyd, que é aquela guitarrinha, né? Que é aquela guitarrinha que quase que chora, né? Guitarrinha no bom sentido, hein, gente? Não é nenhum menosprezo, não, pelo contrário, isso eu, né? E eles são tratados, completamente tratados nesses anos todos, né? Enfim, já eram tratados na época do Pink Floyd, depois que eles se separaram lá em 83, né? Aí que a treta rolou solta. A última treta foi em relação a guerra da Ucrânia, né? O David Gilmour e o Nick Mason participaram de um clipe falando aí de uma música tradicional, assim, uma música ucraniana, né? O David Gilmour
parece que tem uma nora que é ucraniana, e o Roger Waters é o cara que é mais crítico, né? Não é que ele apoia o Putin, mas ele enxerga a responsabilidade da OTAN nisso aí também, e deu uma treta entre o Roger Waters e a nora do David Gilmour, que aí o David Gilmour também foi se meter no meio. Infelizmente, assim, dois gênios que se desentenderam e não tem, né, como reconciliar mais, porque acho que a treta aí, né, fugiu de controle, né? Gente, Tony Dias acho que não vai, né, mais conseguir se conectar, hein, gente? Tony Dias caiu de vez. Esse prefeito André Português, ele é demais, hein, cara? Né? Mas olha só, vamos tocando aí. Então, ó, no Caverna de... Aliás, tem uma treta cultural, a gente já falou aí sobre a turnê americana do Manuel Gomes, né, do Caneta Azul, Azul Caneta, e os 50 anos do The Dark Side of the Moon, né? Enfim, né, como um marco, né, da música e do rock and roll no século XX, né? Então é importante ressaltar. E temos aí um outro quadro, né? E o outro quadro também que a gente tem para fazer hoje, que é o nosso Caverna Digital. E na Caverna Digital de hoje, meus amigos e minhas amigas, na nossa caverna de hoje, nós temos aqui a discussão sobre o tal do efeito Red Pill e o ódio às mulheres. Eu não sei se vocês viram, né? Nessa semana, né, houve uma discussão, né, que teve eu nem sei como é que eu chamo, né, o cara. Ele é coach, ele é coach de masculinidade, olha só, né? O tal do esse movimento Red Pill, né, que é um movimento, né, de afirmação, né, de uma masculinidade que enfim, que, ao meu ver, é uma masculinidade meio assim problemática, no sentido de não ser uma afirmação de você ser homem na acepção da palavra, né? Mas você, né, você confundir isso com o ódio à mulher, ou seja, esse pessoal aí, né, Red Pill, Incel, MGTOW, né, são movimentos assim que querem ver a submissão da mulher. E teve uma treta essa semana, né, que o digníssimo, né, Red Pill lá do Campari, né, ameaçou uma modelo, né, que ele fez um comentário, ela fez um comentário lá, né, nas redes sociais dele, e ele ameaçou essa modelo de morte, né, gente? Ou seja, porque ele não admite ser, né, questionado por uma mulher, né? Então, o problema do cara é ser questionado pelas mulheres. E aí a gente foi pesquisar, né, e o Disrupções foi pesquisando, né? E na verdade isso não é que é uma coisa isolada, né? Deixa eu ver aqui, né? Isso aqui, né? Esse movimento aí do tal do Red Pill, né? É um movimento que tem assim ramificações internacionais e tem suas são vários, né, movimentos, porque não é só o Red Pill, você tem o Red Pill, né? Esse Red Pill, né,
prega que as mulheres, para que é necessário se aproveitar das mulheres e torná-las submissas para recuperar a virilidade perdida. Então, esses caras aí que defendem, que fazem parte desse movimento Red Pill, que faz relação com Matrix, né? No filme Matrix, né? Você tem aí a pílula vermelha que o cara toma, né? E tem consciência da realidade. Para esses caras, os homens têm que tomar a pílula vermelha para ter consciência da realidade, e a realidade para eles é que as mulheres são opressoras. Olha só assim, a mentalidade desse pessoal, né? Oprimem uma masculinidade que, né, que eles querem exercer, e essa masculinidade é exercida através da submissão das mulheres, né? É um absurdo, né, gente? Tem esse Red Pill, tem o tal do incel autotitulados celibatários involuntários, que culpam as mulheres por não conseguirem ter relações sexuais e endossam violência contra qualquer grupo sexualmente ativo, inclusive contra as comunidades LGBTQIA+. Então, esse incel, ou seja, os celibatários involuntários, eles acham que a culpa deles serem celibatários não é deles, né? Ou seja, não é que eles não tenham a capacidade, né? Eles não enxergam isso, eles acham que o problema está no outro, está na mulher que não, né? Está nas mulheres ou nos grupos que são sexualmente ativos, né? O fato é ele não conseguir ser, né? E eles, obviamente, eles perseguem, né? E culpam e endossam a violência contra esses grupos, porque eles são frustrados sexualmente, né? É um pessoal que tem uma masculinidade frustrada, tem uma sexualidade frustrada e culpam quem não tem, né? Essa que é a realidade. E o outro grupo aí de pessoas é MGTOW, que significa, né? É uma sigla para Men Going Their Own Way, ou seja, em português, homens seguindo seu próprio caminho, né? Acreditam que a sociedade deve romper com as mulheres porque, segundo eles, o feminismo tornou as mulheres perigosas. Ou seja, eles se sentem amedrontados pelas mulheres, né? Esse pessoal, Red Pill, Incel, MGTOW, tem medo das mulheres, né, em geral. As mulheres independentes os intimidam, né? E esse medo se torna um ódio. É patológico, né? Em um limite extremo, né, pode gerar, né, atos de violência contra as mulheres ou outros grupos, né? Então, o feminicídio muitas vezes tem a ver com essas concepções, né? Obviamente, né, eu sou um homem, né, então eu não sei de fato, né, o que a mulher sofre nesse mundo. Eu posso até imaginar, conversando com elas, com a minha própria companheira, mas eu nunca sentirei a dor de ser mulher nesse mundo, né? De ter que conviver com os caras desses, né? Porque eu não sou, eu me dou com muita gente que não é, né? Mas tem muita gente que é. E eu não sei o que é para a mulher conviver com esses caras. Com esses caras que acham que as mulheres, né, são um perigo para eles. Eles odeiam as mulheres, né? Eles odeiam as mulheres. Gente, pois é, Tony Dias não vai voltar, né? Tony Dias caiu de vez. O André Português conseguiu, de fato, tirar o Tony. Estou brincando, não sei se foi isso, né? Ele já estava dizendo aí que a internet dele estava com problema de algum tempo, né? E por conta disso não teremos o Profetizei, né? Porque o Profetizei é com o pai Toninho de MP, né? Esse pai Toninho de MP
não está presente, né? Não tem profetizei, né? Então, com isso, meus amigos e minhas amigas, só nos sobra nos despedir de você, meu caro amigo, minha cara amiga, convidar você a nos seguir, né, nos ver nas plataformas de streaming, né, que a gente tem no Spotify, Anchor, assinar nosso canal de YouTube, se inscrever no nosso canal de YouTube e nas nossas redes sociais, acompanhando a gente e contribuindo aqui com a manutenção do Disrupções. E não sobra mais nada para falar nesse quesito. Mais, meus amigos e minhas amigas.